Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Hoje a gente tem a ceia do Senhor e é maravilhoso quando nós adoramos a Deus e ceiamos, né? E por conta disso, deixa eu dar uma agilizada aí. São 6h51 ali, né? Tem um relógio ali agora que colocaram lá para a gente não passar do horário. Amém? Eu gostaria que alguém da congregação lesse esse capítulo, o capítulo 9, versículo 1. Alguém da congregação que gostaria de fazer essa leitura? Capítulo 9, versículo 1 em diante. Tem alguém que sente no coração? Aí tem? Cadê? Pode ler, querido. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor pela leitura. É maravilhoso adorarmos a Deus, né? Ele é maravilhoso. Amém ou não? Queridos, isso é uma história bem interessante para todos nós. Eu queria falar um pouco a respeito desse apóstolo tão querido, né? E se não fosse a ação dele, o evangelho não teria chegado até nós, não é verdade? Então, ele foi uma peça fundamental para que verdadeiramente nós fôssemos alcançados através da palavra de Deus. O que acontece é que antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E aí o que aconteceu? Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, prendia, oprimia, humilhava os cristãos. Então ele chega e diz assim: olha, eu vou para Damasco e eu quero uma autorização para prender. Eu quero uma autorização para prender homens e mulheres que estejam nessa seita. Que seita era essa? Eles diziam que servir a Jesus, eles estavam adorando alguém que já morreu. Uma seita de Nazareno, uma seita dos judeus lá, e eles começaram a perseguir. Então ele sai, pega os seus cavalos e alguns capangas e vão atrás de encontrar os cristãos ali em Damasco. Ele está ali no caminho de Damasco, a caminho de prender os cristãos, com um projeto todo pronto para matar, roubar e destruir. Essa é a parte que o inimigo faz até os dias de hoje. Sabe o que acontece? No meio do caminho, uma luz muito forte, ela aparece e
ele logo é lançado do cavalo, ele cai do cavalo e ele já cai cego, porque aquela luz era forte, e todos os seus companheiros estavam ali e viram o que aconteceu. Mas ele parece que ouviu uma voz, e a voz atrás da luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em algum momento ele tenta ver, mas ele não viu, ficou cego pelo clarão, mas ele está ouvindo a voz: quem és? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Houve ali um encontro com o Senhor Jesus. Por que é que o Senhor Jesus, ele resolveu salvar e trazer para junto de si uma pessoa tão ruim, tão mal? Sabe o que eu aprendo com isso? Que não há acepção de pessoas. O Senhor Jesus morreu para todos. E às vezes nós queremos dizer: Senhor, aquele fulano lá, ele é tão ruim, quem dera ele morresse. Não viu já até crente falar sobre isso? Mas não é essa a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele morreu para que todos nós fôssemos salvos. E depois do que aconteceu, ele então agora começa a ser apresentado por Ananias ao meio do grupo, porque todo o grupo conhecia ele como um homem mau. Ele estava presente no momento em que Estevão foi apedrejado. Ele estava vendo o sofrimento de Pedro, de Estevão, e ele vê Estevão olhando para cima. Naquele tempo ele nem entendia o que estava acontecendo, mas quem conhece a história sabe dizer que Estevão olhou e viu que a glória de Deus. Saulo estava presente e não viu a glória de Deus, mas depois do encontro que ele esteve em Damasco, sabe o que aconteceu? Ele começou a trabalhar para o Senhor, e ele foi introduzido no meio do povo cristão através de Ananias, e Ananias foi responsável para colocar ele no meio do povo, porque até então o povo tinha medo dele. Quando ele chegou, o pessoal ficou todo mundo com medo, achavam que era até uma armação, mas não. Ananias estava sendo responsável para apresentar. E passaram esse tempo, ele voltou a ver, voltou a ouvir e começou a fazer a obra do Senhor. E ele começou a fazer a obra do Senhor, começou a pregar, começou a ir nos lugares, porque ele era um homem muito inteligente. Ele sabia muita coisa e ele começou a usar todas as suas sabedoria para pregar o evangelho, aquilo que aconteceu com ele. Então ele começa a ser ali questionados por muitos daqueles a quem via ele perseguindo. Imagina agora só o rei olhando e vendo assim, dizendo: rapaz, esse homem outrora andava perseguindo os cristãos, e então ele está agora no meio deles. O que é isso? Como pode uma pessoa mudar tanto e dessa forma? Como pode alguém ter uma mudança tão brusca desse jeito? Sabe o que me traz à mente uma situação dessa? Olha o que aconteceu. Eles então tramaram matar Paulo. Houve uma trama para matar Paulo. E na trama para matar Paulo, sabe o que aconteceu? Eles estavam assim: nós vamos esperar Paulo, que agora estava sendo ali, estava preso, estava sendo conduzido até um cidadão, vou te dizer o nome dele, chamado Félix. E ele foi levado até Félix para ser julgado, mas estavam programados para matar ele no caminho. Só que a irmã de Paulo tinha um filho, o sobrinho de Paulo estava lá olhando, e ouviu essa conversa e correu e falou: ei, talvez foi essa história, tio, estão preparando para te matar. Tio, nós precisamos fazer alguma coisa, porque eu ouvi que está tudo preparado. Então eles foram até Félix, e quando chegou lá com Félix ouviu a história e pediu para que o sobrinho falasse para ele o que estava acontecendo. O sobrinho falou, então Félix pegou e resolveu proteger Paulo, para que não houvesse um assassinato daquele homem, até porque ele também era cidadão romano. Ele foi protegido. Mas no momento em que ele está ali com Félix,
ali na situação ali com Félix, como prisioneiro. Ele estava lá na presença desse rei, quando recebe presença do rei Agripa. Agripa é o nome dele, Agripa. E eles começaram a conversar, Félix e os governadores, a respeito de Paulo. E ele disse: rapaz, eu acho que não tem motivo para esse homem estar preso. Quando eles estão conversando, Paulo levanta a mão e diz: posso falar? Posso falar? Então ele diz: pode. Eu perseguia os cristãos. Durante toda a minha vida eu não gostei desse povo. Eu não gostava dessa seita. E ele começou a se tratar. Mas aconteceu que quando eu estava indo para Damasco, uma luz muito forte veio sobre mim, eu fiquei cego, e contou a história. E ele disse: então o que você quer? Ele disse: eu quero pelo menos ter o direito de ser julgado em Roma por César. E aí fez esse pedido na frente de todos. Acabou-se a reunião, aí os reis e os governadores saíram conversando. De fato, não tem motivos para que verdadeiramente ele seja preso. Mas só tem um detalhe: se ele não tivesse pedido para ser julgado por César, nós o íamos liberar ele e ir embora. Só que ele pediu para ser julgado por César. Então pegaram os prisioneiros, colocaram eles no navio e começaram a trajetória para Roma. Quando eles estão a caminho lá dentro do navio, Paulo estava amarrado. Ele então fala para Júlio, que era o cara responsável pelo navio, e disse: Júlio, eu sou cidadão romano, eu sou compatriota de vocês. Por que é que eu estou amarrado? Que mal eu posso fazer a vocês? De fato, solta o homem. Soltaram ele dentro do navio. Mas ele disse: olha, o Senhor Deus falou comigo esta noite, e ele disse que esse barco não vai chegar em Roma. Aí eles já ficaram ligados ali, né? Tem um detalhe: esse barco não vai chegar em Roma, ele vai naufragar. E todo mundo ficou ali desesperado. Ele disse: mas vocês podem jejuar, fiquem sem comer por um tempo. E ali eles ficaram sem comer por um tempo. Olha a situação. Quando chegou no meio da noite, a caminho de Roma, teve várias paradas, mas a caminho de Roma, veio um vento muito forte, que batia para um lado e para o outro, e aquele barco o navio ia para um lado e para o outro, e ele dizia assim: precisamos jogar carga, porque ele está muito pesado, jogar carga no mar. E eles começaram a se desfazer das cargas. Então alguém tem uma ideia, diz: nós temos 200 e poucas pessoas, vamos matar os prisioneiros e jogar no mar. Paulo mais uma vez se levanta e diz assim: veja bem, vai acontecer um naufrágio, porém não vai morrer ninguém, todos nós vamos ficar salvos. Meu amigo, de fato aconteceu esse naufrágio. O barco foi lançado junto às rochas, o barco se desfez e todos foram nadando. Eu estou encurtando a história. Todos foram nadando até a beira da praia. Todos foram andando ali, nadando, e quando chegaram na beira da praia, sabe qual era o comentário? Esse homem, de fato, é um homicida. Por quê? Ele é um homicida porque ele foi salvo do naufrágio, e agora ele veio nadando até aqui, e vamos todos morrer. E era aquela crítica, o tempo todo uma perseguição. Ele juntou alguns gravetos, ele foi até alguns gravetos, porque foi anoitecendo. Ele disse: nós precisamos fazer um fogo. Amados irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção uma coisa. Tinha muita coisa contra Paulo, assim como tem muita coisa contra você. Tem muita gente se levantando contra você todos os dias, e ainda mais as mesmas pessoas acusam você.
o tempo todo. E muitas das vezes você só se defende acreditando em Deus por conta do chamado. Você foi chamado, você foi escolhido. Quantos escolhidos eu tenho aqui essa noite? Diante de toda aquela situação, olhe bem, ele vai fazer algo que é para ajudar o povo. Está escurecendo, está alto. Quem está mexendo no som? Baixa só um pouquinho esse som aqui, está um tom subindo. Ele foi juntar alguns gravetos e de repente, quando ele se abaixa ali para pegar o graveto, sabe o que aconteceu? Uma serpente mordeu ele. Uma serpente, Pedro, de repente voou sobre ele e picou. E mais uma vez aconteceu algo muito surpreendente. O povo viu que a víbora mordeu, picou ele, e ele disse: agora vai morrer. Aí todo mundo ficou esperando ele morrer. E passou o tempo dele morrer e não morreu. Ele vai inchar, ele não inchou. E todo mundo olhando, e nada aconteceu. Eles começaram a acreditar em Paulo. E aí eles começaram a analisar. Ele disse que o barco ia afundar, afundou. Ele disse que não ia morrer ninguém, contaram todo mundo, não morreu ninguém. Ele foi picado por uma serpente e nada aconteceu. Esse homem é um Deus. Aí começaram a mudar os seus conceitos em relação a Paulo. Eles mudaram totalmente. E quando os malteus, que é o povo daquele lugar chamado Malta, na ilha de Malta isso aconteceu, ouviram essa história, o príncipe do rei lá chegou e disse: Paulo, você é um homem muito importante, eu queria que você se hospedasse na minha casa. E levou Paulo para a casa dele. E quando chegou lá, o pai desse homem estava muito enfermo. Ele estava com febre, ele estava muito mal. Então Paulo orou e aquele homem foi curado. As pessoas ouviram os milagres que estavam acontecendo ali e começaram a ir até Paulo e foram curados também. Sabe o que aconteceu? Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque observe que um homem era perseguidor. De fato ele se encontrou com Cristo e agora ele está servindo a Cristo. E assim como quem serve a Cristo, há perseguição por todos os lados. E ele foi perseguido, mas agora ele está na ilha de Malta fazendo milagres e fazendo a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabia o que queria, sabia aonde deveria chegar e sabia o que fazer. E ele diz, em Atos capítulo 22, ele diz assim: mas nada tenho, eu vou te dizer a referência, Atos capítulo 20, versículo 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz: agora de nada mais vale, o importante é pregar a palavra de Deus. O que é mais importante para a minha vida é fazer a obra de Deus e com alegria. Mas como é que alguém vai pregar? Como é que alguém vai falar do evangelho se está sendo perseguido? Se em algum momento ele foi açoitado,
se em algum momento os próprios compatriotas bateram nele. É muito difícil você pregar o Evangelho nos lugares onde o coração das pessoas estão endurecidos. É muito difícil porque as pessoas já têm ali uma mente ali formada, uma opinião formada. É muito difícil. Mas em nenhum momento ele desistiu, e o que eu aprendo com isso, que eu e você precisamos manter-se firmes e continuar com o propósito, porque foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que você foi escolhido, não foi você que aceitou Jesus. Ele escolheu você na multidão. Mas o que é que você tem feito com o teu chamado? Você entregou sua vida a Jesus e parou nisso? Quantas vidas você já conseguiu convencer? Porque todos os reis que apresentaram Paulo, todos os carcereiros, todos os prisioneiros por onde Paulo passou, ele contava a mesma história. Talvez você está aí pensando: como é que eu vou pregar para alguém se eu não sei pregar? Como é que eu vou falar se eu não sei falar do Evangelho? Como é que eu vou fazer isso ou fazer aquilo se eu não sei? Meu irmão, minha irmã, você não precisa fazer nenhum treinamento. Você precisa apenas fazer o que o apóstolo Paulo fez. Ele contou a história dele para todo mundo. Aonde ele chegava, você vai ver, a partir do capítulo 9 até o último capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo falando: eu ia para Damasco e uma luz veio em mim, e veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era exatamente esse Deus que agora eu sirvo. O rei Agripa, até na hora do julgamento, se levantou com muita raiva. Ele diz: olha, em algum momento quase você me convence a eu servir esse Deus. Para você ter uma ideia, que ele só falava aquilo que aconteceu. E o que aconteceu na sua vida, o que Deus já fez em você, por você, ficou no passado. Será se nós não conseguimos trazer à memória aquilo que já te fez diferente? Aquilo que já mudou na tua vida? Por exemplo, se eu fosse falar da minha vida, do que Deus já fez, onde eu deveria estar, é muito diferente, porque o caminho que estava traçado para mim, da minha época, de quando criança, era um caminho totalmente tortuoso. Mas ainda bem que minha mãe se encontrou com o Senhor Jesus de uma maneira totalmente diferente. Pela dor, toda a minha família entregou a vida a Jesus, e hoje somos gratos pelo que Ele fez. E lá na sua casa tem promessa para mim e para você. Tem promessa de que você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vai acontecer na tua vida. Pode aplaudir assim. Vai acontecer isso, sabe por quê? Porque é promessa, e quem tem promessa, meu irmão, não morre até que a promessa se cumpra. O apóstolo Paulo, ele fez a sua carreira, ele completou a sua missão. Mas nós precisamos verdadeiramente seguir o mesmo caminho e fazer a diferença nesse tempo, porque agora eu posso te dizer, meu irmão, Jesus está voltando de verdade. E como é que está a sua vida perante Ele? Será se a gente está esperando passar um dia? Será se amanhã vai melhorar, vai piorar? Ninguém sabe. Governo entra, governo sai, entra deputados, entra prefeito, entra os governadores, e na maioria das vezes nós estamos só olhando a banda passar, e a gente não toma atitude alguma de se organizar até para enfrentar o dia mau. Quantos de nós estamos preparados se acontecer uma terceira guerra? O que você tem guardado na tua casa? Isso é um evangelho a ser pregado. O que você tem na tua despensa, dá para quantos dias? E eu estava falando com uma certa pessoa, e eu disse que naquela época, quando se ouviu falar da Covid, eu fiquei pensando, isso vai chegar aqui. Estava lá em Wuhan, ainda estava lá. Aí eu disse: vai vir aqui, vai chegar. Naquele tempo eu comecei a armazenar comida. Sabe por quê?
Porque nós não devemos esperar chegar o dia mau para tomar uma atitude de mudança na nossa casa. A hora de mudar é agora, enquanto você tem vida, enquanto você é forte, enquanto você está trabalhando, enquanto você tem recurso. Não é hora de gastar, é hora de economizar, principalmente com a estabilidade que a gente está agora. Se você analisar os fatos, vai vir uma taxação dia 8, dia 7. Existe possibilidade de muitas empresas ir embora, e talvez alguns de vocês são funcionários de algumas dessas empresas. Na época que eu armazenei comida, quando começou lá, sabe o que eu pensei? Eu pensei, vai faltar água, vai faltar alimento. E eu comecei a estocar conserva, sardinha, arroz que eu vi a validade que dava 2 anos, açúcar 2 anos, conserva que ia vencer daqui a 5 anos, sardinha, farinha. Eu tenho uma sala lá na escola que ficou até o bico de comida. Quando aconteceu, ninguém sai de casa. Aí eu disse, chegou. Eu enchi a piscina lá da escola com água. Digo, se acabar a água dos garrafantes, vai beber a água da piscina. Eu fiquei preocupado. Depois os irmãos começaram a ter dificuldade aqui da igreja. Alguns irmãos ficaram sem alimentos. E eu chamei os líderes e disse, vê na tua célula, liga para os teus membros, vê quantos estão precisando de comida. A gente vai liberando aos poucos. E aí eu liberava 3, 4 sardinhas para aquilo ali, conserva, farinha, arroz, eu ia dando. Quem lembra disso? Cuidado. Estou aqui como o apóstolo Paulo dizendo que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. E você como está? Cuidado. Pode vir um dia mau, está batendo as portas. Não fique preocupado com quem está vencendo, se é o Flamengo ou o Ceará hoje, não. Se o Flamengo vai estar na liderança, não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque quando o Flamengo ganhar e ele estiver na liderança, não vai ter um tostão na tua conta. Enquanto se discute futebol, você poderia estar mexendo na internet uma forma de ganhar dinheiro. O povo está perdendo tempo. O povo está ligado em outras coisas, estão se desligando dos acontecimentos. Ninguém assiste mais televisão. Talvez tem gente aqui que não sabe nem que taxação é essa. Que taxa? Onde é que é isso? Vão dar para nós 50%? Não, meu irmão, minha irmã. Tem uma taxação aí que virá sobre alguns produtos. Não são todos. Mas vai abalar muita gente. E vai ser dia 7 e 8 vai começar. E já tem gente entrando de férias coletivas. É só você assistir o jornal, querido, que você vai ficar antenado e preparado. E a minha pergunta para você é: o que você tem preparado? Como é que você está? Você está programando uma viagem longa? Você está programando investimentos diante da situação? Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Prepara a tua casa. Chama os teus filhos, tua esposa para perto. Vamos começar a ler outra vez a palavra de Deus. Vamos começar a nos alimentar. Você sabe que tem um espírito solto no meio das congregações, no meio religioso, um espírito de separação e prostituição muito grande. Você vai esperar, marido, esposa, o inimigo bater a sua porta para você começar a tratar a tua esposa diferente, tratar o teu esposo diferente, a tomar uma atitude.
Por que é que você não volta ao primeiro amor? Quando você a conheceu, como foi tudo no começo, e aí você vai amar outra vez. Você vai enxergar a tua esposa, o teu esposo como na primeira vez. O inimigo sabe tanto do fim que ele está atacando agora. Tem gente triste que não sente mais a presença de Deus. Paulo, do momento em que ele ficou cego até voltar a enxergar, ele não deixou de pregar o Evangelho. O espírito maligno é um espírito de contenda, e do nada começa uma confusão dentro da casa, por causa da chave, por causa da roupa, por causa de algo que sumiu. Hoje eu saí de casa, quando cheguei ali na Drogazil, esqueci um negócio, voltei para pegar. Papai veio sem sapato, veio descalço dentro do carro, para pegar o sapato dele aqui na casa que estava aqui no Castanheira. Quando chegou, esqueceu da chave. E eu vejo o inimigo, eu dizendo para ele e para a mamãe: isso é o inimigo. E ela dizendo: eu dei a chave para ti. Eles: mas rapaz, tu não me deu. Eles não brigam não, eles só vêm assim. Ela diz: eu dei, ele não deu. Não deu, deu. Disse: rapaz, isso é o inimigo. Bora, pai, descalço mesmo. Ninguém vai olhar para o nosso pé. Aí lá, eu tenho a chave, consegui entrar no portão, ele conseguiu o sapato, está ali de sapato. Mas até os idosos o inimigo está furioso. Ele não deixa escapar ninguém. Quando chegou aqui, meu irmão, esse refletor não estava ligado, esse data show. Se tivesse outra pessoa para pregar hoje à noite, eu teria dito: irmão, prega aí. Eu não tinha falado com pastores aqui para pregar para mim. Tanta raiva que eu fiquei. E tem uma coisa que eu não consigo esconder: o meu comportamento. Se eu tiver com raiva, você vai ver que eu estou com raiva, porque eu não consigo disfarçar. Eu não consigo disfarçar se eu estiver triste, se eu estiver com raiva, se eu estiver com vontade de chorar, ou se até com vontade de sorrir. E eu fiquei indignado, eu digo: eu vou ligar esse negócio. Ficamos ali atrás, aí lá arrumaram um cano, cutucaram lá o negócio, porque uma pessoa só tem o controle dali. A pessoa não vê e não tem. Meu irmão fica indignado com um negócio desse. A obra do Senhor não pode parar por uma pessoa. Todos nós temos a capacidade de fazer a obra, mas nós estamos quietinhos no nosso lugar. Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque Satanás, ele está atacando dentro da igreja. Eu já disse que todos nós temos que estar preparados para o chamado do Senhor. Se eu fizesse um teste agora, eu já falei que eu vou fazer, e chamar uma pessoa para vir cantar, que nunca vi cantando aqui na frente, eu disse: irmã, vem aqui, canta um louvor. Aí a irmã chegar aqui e pegar o microfone: qual eu canto? Eu vou dizer: você não estava preparada? E se chegasse lá no céu e o Senhor Jesus agora canta, que eu quero ouvir, vai dizer: então escolhe aí, Senhor. É isso? Você tem que ter uma pregação pronta. Eu já cheguei num lugar, o pastor Raimundo contou um testemunho, que ele chegou num lugar todo sujo, que ele estava trabalhando de mecânico, e ele chegou num lugar para fazer só apenas algo muito rápido, e ele sentou lá, e o homem na frente me disse: eu queria convidar o pastor Raimundo para dar uma palavra, e do jeito que ele está chamando, eu vou assim mesmo. O cara estava preparado e pregou. Vamos dar um aplauso a ele, menino, pela vida dele.
Eu já cheguei num lugar e eu sentei na última cadeira. E o homem disse de lá: queria convidar o pastor Miro, que ele vai dar a palavra. Ele não tinha falado para mim, não sabia de nada, eu nem sabia. Eu só fui convidado para um evento. Se eu dissesse bem assim, pastor, não estou preparado, tem como ser no próximo domingo? Aí eu me preparo, eu venho. Deus não quer isso. Sabe por que Ele não quer isso? Porque todos nós somos soldados de Cristo. E os soldados que Cristo treinou, ele não bebe água como um animal, ele bebe água assim, ó, o tempo todo ligado nos acontecimentos, para não ser surpreendido, para proteger sua família. Os soldados de Cristo estão preparados para fazer a obra. E eu quero dizer algo: quando o apóstolo Paulo chegou da ilha de Malta, que começou a cura, eu quero abrir um parênteses aqui agora, porque a Bíblia diz que quando ele chegava, a doença ia embora. Sabe o que veio na minha cabeça quando eu estava lendo sobre isso? Que a doença é como se fosse uma pessoa. Estranho, né, de ver dessa forma. Ela foi embora. Quem vai embora é alguém que chegou. Se chegou, está lá, vai embora, sim ou não? Nesse momento, o pastor Carlos não está aqui, mas essa semana, o grupo de intercessão dessa igreja, que ora de madrugada, irmãos, as irmãs da intercessão dessa igreja oram de madrugada, porque às vezes eu vejo chegar o sinal assim no meu celular, pum! Aí elas escrevem assim: em oração. Em oração. Eu digo: uau! Em oração. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para elas: irmãs, vamos interceder pelo Claudinho. A perna dele está tão inchada, pegou um negócio chamado superbactéria, eu nem sabia que tinha essa. Que a perna dele está tão inchada, os pés dele estão assim muito grandes. Ele mandou uma foto e ele está lá agora, internado. Quantos de vocês acreditam que o mesmo Deus que foi usado pelo apóstolo Paulo para curar aquele povo lá em Malta é o mesmo Deus que faz milagres nos dias de hoje? Diga amém. Então fique de pé só por um minuto. Quantos conhecem o filho do irmão do pastor Carlos, o Claudinho? Eu queria que você mentalizasse ele agora. Pensa no Claudinho. Isso. Agora pensa nele andando na moto que ele anda, bem, de saúde. Consegue lembrar disso, aquela moto que ele anda? É essa imagem que nós temos que dizer assim: Senhor, restabelece a saúde do irmão Claudinho. Vamos repreender essa enfermidade. A filha do Eric está doente. Eles estão lá no hospital com ela. Tem mais alguém enfermo aqui essa noite e que queira vir aqui na frente, ou você queira representar alguém? Saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos repreender essa enfermidade. Nós vamos repreender esse espírito maligno do nosso meio, em nome de Jesus, do meio do povo de Deus, do meio da igreja. Quantos creem que o milagre de cura vai acontecer hoje? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, na tua presença, Senhor, imaginando e olhando como aconteceu ali em Malta, o apóstolo Paulo simplesmente só fazia a tua vontade, como nós aqui dessa igreja estamos fazendo a tua vontade. Somente a tua vontade. Isso agrada o teu coração, Senhor. Nós sabemos que tu és um Deus que habita no meio dos louvores.
Nós sabemos que Tu és um Deus do impossível. Nós sabemos que Tu és o médico dos médicos e que Tu és a autoridade maior no mundo. Tu manda no céu, na terra, no inferno, no tempo. O Senhor, nessa noite, Tu és um Deus grandioso, poderoso, magnífico, o Deus de adoração, o Deus a quem nós amamos e amamos muito. Nós Te amamos porque, Senhor, Tu morreste na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, e muitas das vezes somos ingratos, e na grande maioria das vezes não reconhecemos que de fato o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida, mas uma vida abundante, não uma vida de sofrimento, não uma vida de tristeza, não uma vida de opressão por enfermidade desse século. Senhor, nessa noite nós clamamos um milagre, meu Deus. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor visite ali o filho do pastor Carlos Alberto, que está ali internado, que ele possa nesse momento receber a Tua visitação, e a enfermidade arrume suas malas e bata em retirada, e pegue fogo, e fogo do Senhor para que seja queimada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos a cura na vida, Senhor, da filha do Eric, que está doente, e eles não estão aqui, Senhor, porque a filha deles está doente. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Eric e a Roberta, Espírito Santo de Deus, estejam juntos nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu Te apresento essas vidas que aqui estão. Nós olhamos, Pai querido, e vemos apenas vidas, e eu vejo por fora, mas o Senhor tem o poder para ver lá na enfermidade, e a enfermidade de nomes diferentes, enfermidade que tem famílias. Eu repreendo em nome de Jesus toda doença de tireoide. Eu repreendo em nome de Jesus toda doença no sangue, toda doença no rim, toda doença no fígado, no pulmão, no coração. Em nome de Jesus nós declaramos a cura do Alzheimer, a cura da perturbação. Em nome de Jesus, bate em retirada todo espírito de enfermidade agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero repreender essa noite todo espírito de miséria. Todo espírito de miséria sai do meio do Teu povo. Eu quero declarar um povo renovado, mente limpa, preparados para o crescimento que o Senhor vai dar a essa igreja. Eu repreendo todo espírito de prostituição, todo espírito maligno de prostituição que está visitando os casais nas igrejas e nessa igreja, em nome de Jesus, sai! Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar essa noite a prosperidade na vida do Teu povo. Que cada um aqui receba, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito, porque assim vem o entendimento de onde o Senhor vai levar cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que cada pessoa que está aqui essa noite, e cada um que vai ouvir pela internet durante a semana, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, e a mesma unção que está sobre esse lugar, a unção de cura, alcance cada um nos hospitais, alcance cada pessoa que estão sofrendo por abandono dos filhos, cada idoso, cada velhinho, cada criança, sejam, Senhor, alcançadas por Ti, e sinto a Tua paz, o Teu amor, Deus, em o nome de Jesus. Que a liderança desse ministério junto comigo, nós possamos ser fortalecidos a cada dia para fazer o melhor, aquilo que Tu queres para essa
casa, para esse bairro, para a nossa cidade, em um nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada um aqui volte a sonhar, cada um aqui volte a ver um futuro diferenciado. Sinta prazer em estar em tua casa, sinta prazer em ir à casa do Senhor, orar, cantar, pular e ser grato a tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no meio dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos sentir o Teu Espírito de maneira poderosa e que as crianças cresçam poderosamente sendo protegidas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão aqui na frente, e vocês oraram por cura, diga, e todos que estão aqui, que não vieram aqui na frente, todos que vão ver pela internet, tome posse assim, diga comigo, toda a igreja e vocês: eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Diga bem forte: eu vou viver para ver os milagres na minha casa, na minha família, no meu ministério, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor mais uma vez. Podem sentar, queridos. O apóstolo Paulo completa a sua carreira: completei um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu queria convidar os irmãos, as irmãs, para que nós juntos pudéssemos ceiar, que elas possam tomar posição. Mas antes, pode as irmãs se posicionar. Eu quero dizer algo para você. Você está no melhor lugar, na hora certa, no lugar certo. Talvez algo muito forte ia acontecer com você essa noite, e o fato de você ter entrado nessa igreja significa que Deus te deu um livramento. Porque nessa noite, quando você cear, o Espírito Santo de Deus vai invadir a sua vida. O vinho vai ser o sangue de Cristo entrando na sua boca e indo por todo o seu corpo. O pão é o corpo de Cristo que você vai estar ingerindo, e o sangue vai estar lavando e te deixando mais alvo do que a neve. Quando você beber do vinho e comer do pão, você está sentado à mesa com o Senhor e vai esperar até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diga bem forte comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que os irmãos levantassem o vinho. Senhor Deus, eu te apresento, Senhor, o vinho e o pão nessa noite. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tanto o vinho quanto o pão não sejam mais o vinho e nem o pão, mas que o vinho seja o teu sangue derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados e os pecados dos meus irmãos. E o pão foi o teu corpo crucificado, morto como um cordeiro, para que eu fosse livre dos meus pecados e eu tivesse mais uma vez o acesso a ti, Senhor. Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos à mesa contigo, Senhor. E por estarmos à mesa contigo, a nossa casa será invadida pela tua majestade, pela tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o vinho e eu consagro o pão essa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim:
Eu vou ler apenas a primeira parte. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, como nós pegamos, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar-se é dizer, é olhar para dentro de você, se você acha digno de cear essa noite. Mas se você se acha indigno, o que te impede é falta de perdão, é pecado, nós iremos fazer uma oração, e é a hora de você se consertar com Deus e participar e sentar à mesa. Se você está precisando liberar perdão para alguém, você pode liberar perdão para alguém, mesmo se a pessoa não estiver aqui. Você só precisa tirar de dentro do teu coração a raiva que você está sentindo de alguém. Ah, pastor, tem certeza? Nada te impede, meu irmão, nada te impede, minha irmã, se você pedir perdão do Senhor esta noite. Amém? Baixe sua cabeça só mais um momento e repita essa oração comigo. Todos aqueles que se acham que não estão prontos e querem pedir perdão dos seus pecados, façam isso, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e eu necessito do teu perdão. Me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida. Eu sei que o Senhor vai me chamar um dia e eu ouvirei o meu nome. E quando eu ouvir o meu nome, eu ouvirei também: vinde bendito de meu Pai, entra para a alegria eterna com o teu Senhor. E ao ouvir isso, eu estarei do lado de dentro para a eternidade, Senhor. E quando eu olhar para o lado e para o outro, eu verei toda a minha família alcançada por ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis servir. Põe em teu colo, faz descansar. Me abraça com força, ensina-te a amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz seu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me
faz seu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Tudo que eu preciso, só mais instante. Teus olhos são tão deslumbrantes. Me faz seu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o teu filhinho, me faz seu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Pai, eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu tenho um pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu tenho um pai, Abba, Pai, Eu queria finalizar dizendo, antes de cearmos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz, o apóstolo finalizando, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O versículo 7, eu queria que todos vocês falassem comigo, após mim. Diga: combati o bom combate. Está fraco, diga: combati o bom combate. Você pode dizer melhor: combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Você pode falar tudo? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Isso é maravilhoso. Quando nós falamos isso, nós entendemos de que estamos prontos para subir com o Senhor. Combater o bom combate é dizer não ao pecado. Combater o bom combate é dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui eu tive vitória por meio de Cristo. Amém.
Pegue aí o cálice. O Senhor Jesus diz na sua palavra, que foi lida ainda há pouco. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o pão. Nós já oramos pelo pão. Isso representa o corpo do Senhor. Ele deu graça, o partiu e o comeu. E depois que ele comeu do pão, ele pegou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Eu quero fazer algo diferente essa noite. Nós vamos comer do pão, mas eu queria que você levantasse só o cálice assim, ó. Eu vou orar por esse cálice de uma maneira diferente. Senhor, esse cálice, Senhor, essa noite, ele vai ser um cálice diferenciado. Esse aqui vai ser o mesmo, Senhor, do bálsamo de Gileade, que ele curava. E qualquer enfermidade que tiver externo ou interno no corpo, pelo meio do teu sangue, que é esse vinho, e o bálsamo de Gileade que está nele, todos serão curados. Fale bem assim comigo: hoje. Diga: é hoje. Agora, em o nome de Jesus, coma do pão. E beba a cura, o sangue e o bálsamo de Gileade. Eu tenho Pai. Aleluia! Dê um forte aplauso a Ele. E diga: eu estou curado. Eu estou renovado. A minha família foi alcançada. O meu casamento foi restaurado. Diga: eu sou feliz. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite! Vamos para nossos avisos. E vem aí a Camp! Boa noite. Vem o que, Esther? A Camp! E tá perto. Quando é, Falta Esther? um mês. Olha só, olha as atrações aí, irmãos. Vai ser uma bênção. Quais são os dias, Esther? 5, 6 e 7 de setembro. Pastor Paulo César, pastor Arnoldo Alves. Quem mais, Esther? Quem são os cantores que vão estar presentes? O Cleber Soares, Eliezer Tarsis, pastor Arnoldo, pastor Paulo César. E nós estamos no terceiro lote já. Irmão, não perca, tá chegando bem pertinho já aí. Vai ser 5, 6 e 7, é um feriado. Então aproveite para fazer sua inscrição, ó. Já estamos no terceiro lote, né? Terceiro lote no valor de R$150. Então é imperdível para você. É um ambiente bem legal mesmo. A gente sempre está mostrando. Solta o vídeo. Tem um vídeo aí, Mateus? Solta o vídeo.
Pode soltar o áudio também. Nunca teve a ver com a gente, da nossa forma de fazer, do nosso jeito, da nossa técnica. Tudo teve a ver com Cristo. A Cristo toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a adoração para todos. Vem aí, 3 dias de lazer, louvor e ministração da palavra. Camp Posicionados 2025. Dias 5, 6 e 7 de setembro. No sítio Sun Eventos. Atrações confirmadas. Pastor Paulo César. Pastor Arnold Alves. Cantores Cleve Soares e Eliezer de Tassis. Informações e inscrições 929 82 28 0015. Vai ser imperdível. O que nos mede não é a roupa que a gente Sentiu veste, a pressão, o que a gente irmão? anda. Então é só fazer a inscrição de vocês. Ainda dá tempo. Procurar o pastor Raimundo e a pastora Rosiane. Tá ok? Vamos para o próximo evento? Qual é esse evento de agora? Dia 25 de outubro, casamento coletivo. Dia 25 de outubro, para você que quer se casar, chegou a hora. Ah, ninguém quer casar aí não. Quem é que quer casar aí, hein, irmãos? Sei, glória a Deus que já tem um monte de casado, né? Tá bom? Dia 25, né, Esther? Isso mesmo. 25 de outubro, procurar a pastora Daiele e o pastor Eduardo. e o pastor Eduardo. Vamos para o próximo. Qual é o próximo, Esther? Dia 9, neste sábado, Rede de Homens. Rede de homens! Cadê os homens? Aê! E olha o tema, irmãos, é abençoado o tema, DNA de um pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, ó, não perca, vem pra cá, nesse sábado, né? Dia 9 de agosto, às 19h30, mas pode chegar antes, chega antes, a partir das 19 horas já tem, eu acho que às 18 já tem gente aqui, tá bom? Então chega antes aí, não perca, para participar desse grande evento, onde nós homens vamos estar reunidos aqui para louvar e agradecer as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Então, não perca, irmão, tá marcado, eu tô vendo os rostos aqui, ó. Quem é que vem? Levanta a mão. Meu Deus, não, eu vou perguntar de novo. Quem é que vem, irmãos? Olha, eu marquei o rosto de todo mundo, eu marquei o rosto. Vamos lá, Esther, agora é contigo, Esther. Dia 13, quarta-feira, Rede de Mulheres. E com uma convidada especial, missionária Iamora Leal. Então, mulheres, não percam essa rede. Vai ser maravilhosa. Com Dia a missionária, quarta-feira, né, isso Esther? mesmo, Dia dia 13. Dia 13 de agosto, 7 horas da noite. Então tá tudo bem. Então, irmãos, é isso aí. Então já pega na sua agenda, anota lá no celular, coloca para despertar. E sábado quero ver os homens aqui, dia 13. Dia 13 de As agosto. mulheres, tá bom? Vamos lá. Cadê o irmão? Opa. Amém. Fica de pé. De pé, igreja. Igreja de pé, 1, 2. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe por onde tu fores. Abençoe a tua entrada, abençoe a tua saída, abençoe a tua direita, a tua esquerda. Onde tu puseres as tuas mãos, seja abençoada em nome de Jesus. Que nenhuma praga chegue à tua tenda, em nome de Jesus. Desde já, como foi orado, que seja repreendido todo e qualquer espírito de enfermidade na tua vida, em nome de Jesus, pois você já recebeu a cura nessa noite. Quantos creem? Aleluia, vão todos na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor te guarde por onde tu fores, no nome de Jesus, amém.